E se eu te disser que provavelmente tu tens estado a comunicar mal todos estes anos? Não é clickbait, não é erro, não. Provavelmente tu tens estado a comunicar mal todos estes anos. Porquê? Não só a nível pessoal, mas principalmente a nível empresarial, eu percebi que muitas empresas não têm políticas de comunicação interna. E o que é isto da comunicação interna? É toda a comunicação que ocorre dentro da tua empresa que pode fazê-la crescer, que pode ajudar a que todos os elementos da tua equipa produzam mais, se sintam bem a trabalhar contigo. Mas não te preocupes, eu vou falar um bocadinho sobre comunicação interna, principalmente do ponto de vista empresarial, para te ajudar a perceber onde é que tu estás a falhar e o que é que posso fazer para melhorar. Anda daí que eu tenho muito para te contar. Comunicação interna. O que é que ela é e como é que ela pode melhorar a vossa empresa? Primeiro, e antes de começarmos, é importante referir que em qualquer instituição, em qualquer empresa, até mesmo no núcleo familiar, existe sempre comunicação. E se, principalmente no contexto empresarial ou da associação, não existir uma boa gestão desta comunicação, é normal existirem depois outros problemas que vamos ver mais à frente. Por isso é que muitas empresas e grandes empresas apostam em boas técnicas de comunicação interna e é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Vamos começar já pelo básico. O que é a comunicação interna? Para começar, é importante nós salientarmos que a comunicação interna de uma empresa ela vai existir sempre. Seja ela boa ou má, porque as pessoas comunicam, as pessoas falam, as pessoas têm expressões. Quando, por exemplo, é dado uma indicação, é dado uma tarefa, não é? Aquele revirar de olhos, aquele cruzar de braços, ou seja, tudo isto é comunicação, ou seja, ela existe sempre. Cabe-nos a nós, enquanto responsáveis de empresas, geri-la da melhor forma para evitar que realmente aconteçam ou possam gerar qualquer tipo de mal-entendidos, qualquer tipo de lapsos de informação que possam existir. A comunicação interna da empresa é responsável pelo facto de todos ficarem a saber ou não ficarem a saber, depois depende muito da política da própria empresa, o que se passa no dia-a-dia da vossa organização. Por isso é que ela é tão importante e deve ser bem gerida, porque ela diz o que os colaboradores devem saber e o que não devem ficar a saber. Quando bem gerenciada, que era o que eu estava a dizer, a comunicação interna pode trazer realmente várias vantagens ao espírito e à cultura empresarial. Para começar, eu tenho que vos dizer que a comunicação interna é sempre feita de três formas. Descendente, ou seja, vem de cima para baixo, que é quando, por exemplo, um responsável hierárquico passa uma informação, delega uma tarefa, dá uma ordem, não é? Isto é uma comunicação descendente, ou seja, vem de cima para baixo, não é? Do posto mais alto para o posto mais baixo e às vezes passa por vários departamentos, não é? Dependendo da estrutura da empresa. É ascendente, por exemplo, quando um trabalhador, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma fábrica, de uma linha de produção, dá um feedback, por exemplo, sobre uma máquina, sobre um produto que possa estar a sair com defeito. Por exemplo, num restaurante, quando um empregado de mesa, que é o que tem o contacto direto com os clientes, dá um feedback sobre determinado prato que não está a ser muito bem recebido ou mal recebido. Ou seja, isto é uma comunicação ascendente, ou seja, vem de baixo para cima e ele passa a informação para os responsáveis hierárquicos superiores. E horizontal, que é entre colegas do próprio departamento. Muitas vezes, se houver ali uma cultura empresarial mais próxima, mais intimista, pode ser mesmo ali um tete-a-tete, por exemplo, até com o responsável de equipa, com o próprio chefe, num ambiente se calhar até mais informal, porque às vezes a comunicação horizontal funciona muito, se calhar mais em contextos informal ou entre colegas do mesmo departamento. Fazer um uso correto, inteligente da comunicação interna. Para o fazermos, devemos conter informações bem divulgadas e acessíveis
e termos também, acima de tudo, equipas alinhadas e com oportunidade de participar. Se a vossa empresa é uma empresa que não permite, por exemplo, que os colaboradores, vamos dizer, da linha hierárquica mais baixa, não tenham oportunidade de participar, não tenham oportunidade de falar, não é? Se tudo o que eles dizem é colocado de lado, aqui a comunicação interna vai estar a falhar. Porquê? Porque nós temos de dar a oportunidade às pessoas participarem e sentirem que realmente o feedback delas está a ser atendido, está a ser ouvido. Logo, não é? Essas pessoas, de hoje para amanhã, quando acontecer qualquer coisa, vão se sentir confiantes para vos dizer que um determinado produto não está a ter sucesso. Por exemplo, isto no caso de um restaurante que lançou, por exemplo, um novo prato, não é? E que esse prato, pronto, está a receber algumas críticas, que os clientes não estão a gostar. Antes de vocês esperarem para verem realmente quantas vezes venderam aquele produto, quantas vezes venderam aquele prato, se calhar o vosso empregado de mesa, se tivesse a oportunidade de divulgar com vocês esse feedback por parte dos clientes, vocês já não são surpreendidos no final quando forem fazer aquele balanço de ver que se calhar aquele produto, que aquele prato, seja lá o que for, não foi tão bem recebido, porque realmente são eles que são a linha da frente e são eles que têm o primeiro feedback a dar. Mas para isso, mais uma vez, é preciso ter uma equipa alinhada, é preciso ter uma equipa que se sinta à vontade de falar. E infelizmente, pela minha experiência com várias empresas, permite-me ver que muitas vezes esta linha inferior de colaboradores, que são muitas vezes os que dão a cara, são muitas vezes os que falam com o público, muitas vezes é menosprezada em prol de porque eu fiz um estudo de marketing e disse que isto ia funcionar bem. Nem sempre as coisas vão funcionar como está no livro, não é? E às vezes é preciso nós adaptarmos e termos este conhecimento prévio sobre aquilo que aqueles trabalhadores nos podem agregar, que nos podem dizer, que nos podem realmente permitir ter conhecimento de. Desta forma, então, a comunicação corporativa interna vai alcançar o principal objetivo. Qual é esse principal objetivo? É alinhar os colaboradores e a organização na mesma direção. Essa direção é o sucesso da empresa. Porque, a não ser, e sabemos perfeitamente que pode existir esses casos, não é? Esperemos que cada vez seja menor, mas sabemos que realmente há muitos colaboradores têm tendência para querer sabotar a empresa, não é? Que estão insatisfeitos por vários motivos, não é? E nem sempre a comunicação interna vai melhorar qualquer tipo de situação, mas por norma ela consegue realmente ter este alinhamento que permite aos colaboradores sentirem-se parte de um todo e quererem todos remar para a mesma direção. Então agora vamos ver como é que se vai colocar tudo isto em prática. E acreditem, não é assim tão difícil. Vocês, se for uma empresa pequena, obviamente não precisam ter um responsável de comunicação interna para gerir tudo isto. Vocês próprios, pequenos empresários, empresas pequenas, podem delegar esta função a alguém, ou até vocês próprios começarem a desenvolver estas práticas de comunicação interna de forma a melhorarem o vosso ambiente organizacional. Vamos então ver quais são essas práticas. Antes de começarmos com as práticas, temos que conhecer bem duas coisas: a empresa e os trabalhadores. Nós temos que conhecer bem a nossa empresa, a empresa onde nós trabalhamos. Para quê? Para que a comunicação interna funcione, é fundamental que as pessoas responsáveis, principalmente os responsáveis antes dos trabalhadores, mas os responsáveis têm que conhecer bem a empresa. Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos? Qual é a história? Qual é a cultura? E quais são os dados do mercado daquela empresa? Se eu não conhecer a empresa onde eu estou a trabalhar, se eu não estou a conhecer a empresa que estou a defender, se eu não conheço bem a empresa que estou a apresentar aos meus trabalhadores, então eu não estou a fazer um bom trabalho. Porque eu primeiro tenho que conhecer o que é que eu quero para a minha empresa, onde é que eu quero que a minha empresa chegue, quais são os valores da minha empresa, qual é a cultura da minha empresa. E só depois é que posso transmitir isto externo e internamente. São informações básicas que devem ser partilhadas com o público interno. O público interno, o colaborador, quando entra para a vossa empresa, ele deve saber qual é a vossa cultura. Deve saber, por exemplo, se vocês são uma empresa, por exemplo, amiga do ambiente, que faz reciclagem, quais são os vossos valores, são valores mais familiares, são valores mais liberais, na medida da imagem que passam cá para fora. Tudo isto deve ser passado para os vossos trabalhadores. Mas antes de nós passarmos, nós temos que acreditar e temos que defender estes valores, porque são os valores da nossa empresa. Já os trabalhadores, eu tenho que os conhecer bem, porque eles devem ser compreendidos tendo em conta as suas experiências profissionais, os valores pessoais, as personalidades, o nível de formação, outras características que possam ajudar a definir as informações que devem ser passadas. Eu devo conhecer bem o meu trabalhador, tudo bem, eu não tenho que conhecer a nível pessoal, mas tenho que, por exemplo, respeitar
crenças religiosas, não é? E ter aquele bom senso de saber que aquela pessoa se calhar vai querer rezar às X horas e ter essa facilidade de colocá-lo se calhar num trabalho onde ele possa fazer essa pausa sem afetar o trabalho dos colegas, por exemplo. Tentar perceber aqui, por exemplo, se aquela pessoa tem filhos, saber, entender que aquela pessoa poderá precisar, não é? De às vezes ter que sair, de ter que prestar auxílio à família, e tudo bem, não é? Faz parte, também está previsto pela lei, não é? Esse tipo de saída do trabalho, mas se eu já conhecer os meus trabalhadores e saber que eles têm estas situações, têm estas peculiaridades, é óbvio que eu vou colocá-los, se calhar, numa função ou num desempenho de uma função que eu saiba de antemão que se de hoje para amanhã, por exemplo, o filho dele ficar doente, que o trabalho dele pode ser desenrolado ou que não vai afetar muito, não é, a cadeia de pessoas que estão abaixo dele, que precisam dele para dar seguimento às suas tarefas. Outra coisa que é preciso também ter muito em consideração é a idade e o nível de escolaridade. Felizmente, e cada vez mais, as pessoas já têm mais escolaridade e já têm mais habilitações, o que obviamente não é fator impeditivo de uma pessoa trabalhar e de ser um bom trabalhador. Aliás, há bons trabalhadores que não têm habilitações, que já são pessoas de idade, mas que já têm tanta experiência, que eu tenho que as conhecer e saber dar-lhe ouvidos, porque às vezes o conhecimento dessas pessoas vale ouro, né? E às vezes vem um jovem recém-licenciado, porque eu estudei assim, opá, está bem, mas aquela pessoa, tipo, tem anos de experiência. Não estou a desvalorizar um nem desvalorizar o outro, mas ter sempre em consideração o know-how daquelas pessoas que estão dentro da minha empresa e valorizá-las. Não é agora dois para amanhã decidir, agora vou só pôr aqui licenciados e mestres e doutorados, e aquela pessoa que se quer que até tem mais conhecimento de causa sobre aquele determinado assunto vai ser desvalorizada. O mesmo acontece para o inverso. Porquê? Porque geralmente as pessoas já com uma certa idade, com pouca escolaridade, muitas vezes, atenção, não estou a dizer que isto é padrão, mas acontece muitas vezes que não estão receptivas a ouvir, até porque já tiveram experiências de trabalho se calhar mais negativas, e são aquelas pessoas que pensam que o patrão só quer lucro, que o patrão não quer saber, que não há respeito, que não... são taxativas e vão ser sempre assim, e nós também temos que aprender a lidar com essas pessoas. A comunicação interna ajuda a minimizar, se calhar a pessoa pode até baixar um bocadinho as defesas, ou pode nunca vir a baixar as defesas e continuar a ter essa postura. Contudo, e porém, nós temos que aprender a lidar também com essas pessoas. Saber que realmente se é uma pessoa um bocadinho mais resinga, chamemos assim, é uma pessoa que até tem tendência para falar mal do patrão, tem tendência para falar mal do trabalho, porque acha que trabalha muitas horas, porque acha que faz muito isto, muito aquilo, e às vezes chamamos que a pessoa nem faz nem metade, não é? E eu, se tiver uma pessoa nova que vá para lá aprender, eu se calhar vou ter cuidado de não meter essa pessoa nova a aprender com essa pessoa, para não ficar, entre aspas, minada, não é? Para que a pessoa não comece logo a meter chocas na cabeça das pessoas, e eu tento, pronto, fazer esta gestão, mas para isso é importante eu conhecer os trabalhadores. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu trabalhava em telemarketing, eu era responsável de auditorias e era eu que punha os novos colaboradores a ouvir chamadas de colaboradores mais antigos. Tinha colaboradores antigos que eram fenomenais, eram vendedores brutais, mas simplesmente eram pessoas que nunca estavam bem, porque ou não recebiam as comissões todas, porque às vezes havia o chargeback, não é? Ou eram pessoas que às vezes eram chamadas à atenção por parte do departamento de auditorias, porque opá, não podes dizer isto, ou atenção ao vocabulário, ou atenção a isto, que muitas vezes tinha que ser restrito. Eu tentava ser flexível, mas ordens de cima, não é? Obviamente não podia. E as pessoas às vezes estavam muito insatisfeitas e falavam muito mal de patrões disto, da gestão, das comissões, que às vezes não eram pagas e não sei o quê, quando às vezes as comissões ficavam em stand-by porque o cliente atrasava a instalação, muitas vezes nem eram chargeback, eram atrasos que haviam, porque o cliente foi de férias e não pode instalar neste mês, vai instalar no outro, depois é só 3 meses após a instalação que se recebe as comissões, ou pelo menos era assim naquela altura, e as pessoas estavam insatisfeitas. Ou seja, eu preferia ter um colaborador novo ou ditar chamadas de colaboradores que se calhar não vendiam tanto ou não tinham uma venda tão, aquela agressividade da venda nos fazia ser mal educado, mas que eram bons vendedores que sabiam quando apresentar o produto, não é? Que sabiam ler aqueles sinais todos do cliente, e pô-los se calhar com vendedores que se calhar mais, entre aspas, muitas aspas, fracos, mas ter a certeza que eles não vinham logo com aqueles pensamentos minados, oi, afinal não vou receber comissões, oi, afinal eles aqui reclamam muito porque a gente usa um termo que não devia de usar. Tudo isto é gestão de comunicação interna, e é por isso que nós devemos conhecer bem os nossos trabalhadores. E depois, claro,
Nós estamos a fazer testes, estamos a colocar políticas em prática, estamos a fazer aqui todas um leque de alterações, não é, que nós queremos para melhorar a nossa comunicação interna, mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que acompanhar resultados, porque o que funciona com a minha empresa, o que funciona com a vossa empresa, o que funciona com a empresa do vosso amigo, não vai ser igual e cada empresa vai ter necessidades diferentes e cada empresa vai ter que adaptar, porque os seus trabalhadores têm ou não, por exemplo, mais idade, têm ou não mais estudos, são maioritariamente homens ou são maioritariamente mulheres, há coisas que vão funcionar de maneiras diferentes. Então nós temos sempre que acompanhar os resultados, não é chegar lá e aplicar, porque eu vi na net que é assim, ok, é assim, mas eu tenho que acompanhar os resultados e tenho que ver o que é que eu posso ou não melhorar. Ou seja, eu tenho que acompanhar as métricas da empresa e essa evolução dos resultados. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático, que é o que está aqui no PowerPoint. Se o meu interesse nesta empresa é diminuir a rotatividade dos trabalhadores, eu tenho que fazer uma análise e ver se realmente essa rotatividade desceu, não é? Ou seja, implementei aqui medidas de acolhimento, fiz um dossiê com os protocolos da empresa, forneci tudo isto ao meu funcionário, passei bem as informações. Será que a rotatividade desceu ao final, por exemplo, de meio ano? Se sim, ótimo, as medidas que eu implementei é continuar a trabalhar nelas ou melhorá-las. Se não, ver onde é que vocês estão a errar. Será que estão a colocar o trabalhador para aprender junto com uma pessoa que não é a mais indicada e que possa estar ali realmente a gerar algum tipo de descontentamento ou a minar um bocadinho ali o trabalhador novo? Será que eu durante a entrevista não espelhei bem o que esperava dele? Ou seja, é preciso fazer toda aqui uma nova análise e voltar a estruturar, não é? E esperar mais 6 meses, 6, 4, depende depois muito da rotatividade que vocês tiverem, obviamente, não é? Mas dar aqui um período de tempo mais ou menos espaçado para realmente terem aqui uma análise mais fidedigna dos vossos resultados. Vamos então para as conclusões finais. De forma muito resumida, não é? Como já deu para perceber, a comunicação interna é uma ferramenta indispensável para o sucesso de uma empresa, que vai influenciar muito a vossa empresa, vai influenciar muito a maneira como os vossos trabalhadores vão trabalhar e vai influenciar muito a vossa produtividade. A comunicação interna é cada vez mais usada em empresas de grande destaque mundial, foi como eu vos disse anteriormente, porque realmente as empresas de destaque mundial já viram que este tipo de relação saudável com os trabalhadores, este tipo de satisfação dos colaboradores é fundamental para o desenvolvimento da produtividade. A comunicação interna então defende um relacionamento mais aberto, integrador e estreito com um dos ativos mais valiosos de qualquer negócio, os funcionários. Vocês não pensem que o vosso ativo mais valioso é o vosso CEO ou o vosso contabilista ou que é a vossa máquina toda XPTO. Não, o vosso ativo mais valioso são os vossos funcionários, porque se eles vos deixarem na mão de um dia para o outro todos ao mesmo tempo, a empresa não vai funcionar. Não vos vai servir de nada terem um CEO ou um responsável de marketing ou um técnico de contabilidade todos XPTO se não tiverem funcionários para fazer o básico. Por isso sim, eles são os mais valiosos que vocês têm, tratem-nos bem, dentro, claro, não vamos permitir aqui abusos, mas permitam-lhes a eles e permitam a vocês experimentarem estas técnicas de comunicação interna para valorizarem aqui os vossos funcionários. Eles são então os veículos fundamentais para a promoção de um melhor serviço para os clientes, uma equipa estruturada, uma cultura organizacional forte, o que termina numa estrutura empresarial mais competitiva. Deixo-vos a pergunta: o que é que a normalidade tem de bom? Pensem nisto. Pensem na normalidade da vossa empresa. O que é que podem mudar? O que é que podem fazer para melhorar esta situação? Se a vossa normalidade está boa, melhorem-na. Se a vossa normalidade do dia-a-dia não é ou não vai em nada ao encontro do que eu acabei de vos dizer, tentem implementar medidas que permitam melhorar. E era isto que eu vos queria contar sobre a parte da comunicação interna, como é que ela funciona, o que é que ela é, como é que vocês podem colocar em prática. Claro que este vídeo é apenas uma pequena parte de uma aula mais completa, onde eu falo realmente como podem colocar isto em prática, dou exemplos mais concretos, e se vocês tiverem interesse realmente em ver a aula completa, o valor realmente é muito pequenino e se calhar vale a pena ver, principalmente se vocês tiverem a vossa própria empresa e quiserem implementar estas medidas, podem adquirir através do link que eu vou deixar ali em baixo
nas descrições. Espero que tenham gostado deste tipo de conteúdos, talvez traga mais assim alguns conteúdos sobre a forma de aula, porque acho que realmente é bastante interessante e mais interativo para vos passar determinadas informações. Espero que tenham gostado, por hoje eu vou ficar por aqui, fiquem bem, tchau!